Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho. Carlos Bolsonaro, o cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo. Responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais do Brasil todo. Pai, eu ser senador, onde seria? Santa Catarina. Estratégia ruim. O presidente Bolsonaro está preso. Será que ninguém admite que se ele está preso é porque tiveram diversas estratégias ruins? Existe uma hierarquia a ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou? Pode ir para outro partido. E a discussão sobre o futuro da direita no sul do Brasil continua acirrada. Acompanhe nesse vídeo o que aconteceu nessa semana. Você verá a resposta de ambos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, a Ana Campanholo. A resposta de Paulo Souza às críticas sofridas após seu vídeo divulgado. E também verá os influenciadores de direita se posicionando contra ou a favor ao que está acontecendo. Acompanhe. Além de toda a perseguição do sistema, quanta estratégia ruim houve. Como é que você vai ter uma estratégia boa quando todo o sistema está contra você? Exato. Mas é claro que o sistema é podre. Acabei de falar que o sistema é podre. Então ele está preso porque ele teve uma estratégia ruim, Não só. Ele não está preso por causa que existe uma ditadura no país? É por isso. É uma estratégia ruim do Bolsonaro. E não estou dizendo que não é uma foi coisa, que começou a senhora atribuiu a prisão dele a uma estratégia ruim. Não, é claro que não. A senhora acabou de falar a esse ponto. O que eu falei? Eu falei o quê? A senhora falou que ele está preso por diversas estratégias ruins. Foi estratégia de defesa, estratégia do quê? Então... Flávio e Eduardo Bolsonaro responderam Ana Campanholo após as suas manifestações contrárias à candidatura de Carlos ao Senado pelo PL em Santa Catarina. Acompanhe. A questão passa longe mesmo de um mérito. A questão toda é que se você está dentro do partido de Bolsonaro, eleito com apoio de Bolsonaro, pouco importa se você é grande, pequeno, mediano, isso é secundário. Existe uma hierarquia a ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou? Pode ir para outro partido. Agora, quem não é do partido pode falar o que quiser, a população pode falar o que bem entender, pode me xingar como me xingam todos os dias, eu não fico tretando com todo mundo. Então, entenda que eu não posso permitir que isso daí ganhe corpo a ponto de estimular outras pessoas a fazê-lo, porque senão a gente vai ter 27 discussões públicas em cada estado brasileiro sobre candidaturas ao Senado, mesmo que o líder do movimento Jair Bolsonaro, ainda enquanto liberdade com livre possibilidade de falar, deu a orientação de votar no Carlos. O Jair Bolsonaro é paulista, fez a sua trajetória política pelo Rio de Janeiro e foi o melhor presidente da história do Brasil. Tarcísio, carioca, foi escalado por Bolsonaro para ser o nosso candidato a governador em São Paulo. Se elegeu e faz um trabalho excepcional. Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, escolhido pelo próprio presidente Bolsonaro, sangue do seu sangue, assim como eu sou, para ser pré-candidato em uma das 2 vagas para o Senado em Santa Catarina. Você sabe por que o Bolsonaro já emprestou a sua imagem e a sua credibilidade para eleger milhares de pessoas em todo o Brasil? Primeiro, porque ele praticamente sozinho, apanhando de tudo quanto é lado, enfrentando gente poderosa, resistindo a ataques 24 horas por dia, de segunda a segunda, sobrevivendo a uma facada, conquistou uma liderança que ninguém tem igual no Brasil. Como cristão, eu imputo isso a um milagre de Deus. Eu tenho uma convicção que meu pai é um escolhido de Deus, porque nenhum ser humano ia resistir a tudo que ele passou, que ele continua passando, se não tivesse a mão de Deus pilotando cada passo dele para atingir um objetivo maior. E segundo, porque ele tem a consciência de que a gente está numa guerra contra o que há de mais perigoso para o nosso futuro, o projeto de poder da esquerda, que em qualquer lugar do mundo onde ele foi aplicado, o resultado foi corrupção, miséria, aumento da violência, fim da liberdade de opinião e de imprensa e ditadura. Eu sou a deputada Ana Campanholo e eu defendo os meus liderados, eu defendo os meus amigos, eu defendo quem está no mesmo projeto que eu, está no nosso projeto. E se você quiser fazer parte do nosso projeto vencedor de direita aqui em Santa Catarina, continuamos de direita, continuamos defendendo e torcendo o presidente Bolsonaro. Se você quiser estar comigo, você será tratado como se fosse da família e não como se fosse um vassalo obrigado a não ter opiniões. E algumas pessoas ao longo desses anos já desembarcaram do nosso projeto, já pararam de nos apoiar para apoiar outro político, e eu nunca expus nem persegui ninguém que decidiu parar de me apoiar ou mudou de grupo político. Isso faz parte da política, e na direita nós não somos feitos só por uma pessoa, mas de vários grupos, então eu entendo isso. Paulo, você, como qualquer um, você tem direito, você tem liberdade de dar uma opinião diferente da minha e até desembarcar do meu projeto.
E pode ter certeza que você não vai ser difamado, assim como ninguém que esteve comigo foi difamado até agora. Mas a partir do momento que o nosso líder toma uma decisão, se a gente questiona, acontecem duas coisas. Uma, isso enfraquece o nosso líder. E dois, isso beneficia quem? O nosso inimigo. Se você acha que o Bolsonaro não merece escolher um pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, no caso, o próprio filho dele, tudo bem. É a sua opinião, que eu discordo completamente. Ainda mais diante de tudo que meu pai está passando. Paulo Souza veio novamente às redes sociais se manifestar. Ele ficou abalado com os ataques que sofreu, a perda de seguidores e com o que foi dito de sua esposa. Acompanhe. Eu já perdi uns 2.000 seguidores, algumas dezenas ou centenas de mensagens mal criadas. Eu sabia que isso poderia acontecer. Eu mesmo falei isso no vídeo de ontem, mas eu não imaginei que pudesse acontecer da maneira como foi. Porque a esquerda, que é a esquerda, nunca me atacou de forma tão cruel, vamos dizer assim, como aconteceu hoje com a direita. A esquerda nunca envolveu minha família, por exemplo. Para você que talvez não esteja entendendo, é o seguinte: a minha esposa é assessora da Ana Campanholo. E o Kim Paim sugere, insinua, afirma, enfim, que o meu vídeo em defesa da Ana é feito por interesse financeiro, por causa do salário de R$ 2.500 que a minha esposa recebe como assessora. Esse dado é público, você pode ver no portal da Transparência. Cara, eu sou uma pessoa falha pra caramba, eu já errei muito na vida, mas quem me conhece um pouco sabe que a convicção que eu coloco aqui nos vídeos nunca poderia ser comprada por valor nenhum, quanto mais por R$ 2.500, né? Se eu decidisse me vender com a influência que eu tenho, com os 2 milhões de pessoas que me seguem, eu acredito que eu conseguiria acordos escusos, vamos dizer assim, muito melhores do que esse. Ou eu poderia ter aceitado convites lícitos para trabalhar em Brasília, por exemplo, como eu já tive, com salários de 5 dígitos. Acho também que, tranquilamente, com meu capital político, eu já poderia ser um deputado estadual aqui em Santa Catarina, com salário de mais de 30 mil aqui perto da minha casa, ou tranquilamente me candidatar a federal ano que vem. Para que anos de trabalho não signifiquem nada e do dia para a noite eu recebo as mensagens mais absurdas de que a minha máscara caiu. E como eu falei, eu sabia que em certa medida isso ia acontecer, mas esse link feito dessa forma assim tão maldosa nesse nível, eu realmente não esperava. E se alguém me perguntasse, eu diria que tinha saído da esquerda, sabe? E o cara me perguntou: você não acha vexatório colocarem o Carlos? E eu não respondi que eu achava. Eu falei: eu acho compreensível, o presidente quer salvar o filho dele. O presidente quer salvar o filho dele. Ainda deu uma amenizada. Ainda deu uma amenizada. Não, mas salvar por quê? Salvar? Porque o presidente acredita que os filhos com mandato ao Senado, que a família com mandato ao Senado é menos vulnerável ao STF. Os políticos de Santa Catarina estão sendo bem canalhas ao não abraçar Carlos Bolsonaro. Hoje, todas as pessoas que se elegeram, em Santa Catarina, se elegeram graças aos esforços políticos e eleitorais de Carlos Bolsonaro, levando para a boca do pai dele discursos contra a ideologia de gênero, discurso contra o feminismo, discurso contra a esquerda, porque ninguém tinha êxito político eleitoral até então. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho é quem fez com que esses discursos fossem desmascarados. Mas eleitoralmente quem fez isso foi Jair Messias Bolsonaro. E a ingratidão dessa gente, ao não querer abraçar o Carlos Bolsonaro e ficar jogando picuinha no ouvido do eleitor de Santa Catarina, está sendo bem canalha. Olha só, Marco Antônio, que não é de Minas Gerais, foi para Minas Gerais para se candidatar ao Senado, está tomando rasteira. E não é do povo, é dos políticos. Carlos Bolsonaro está tomando a rasteira. Não é do povo, é dos políticos. E você olha a esquerda. O Lindenberg Faria já foi prefeito onde eu nasci, Nova Iguaçu. Ele tem sotaque nordestino e foi eleito na Baixada Fluminense. Quando você for olhar, né, esse argumento de que o Carlos não é de Santa Catarina, Jair Messias Bolsonaro é de Campinas, se fez no Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um trabalho sensacional, bem dizer, quase salvando o Brasil, ele não é de São Paulo, ele é do Rio. Eu vou te contar, eu estou bem decepcionado com os políticos de Santa Catarina. Mas já era de se esperar, né? Porque uma das marcas que representam o Brasil é a ingratidão. Divisão desnecessária na direita que só privilegia o inimigo, o STF e o governo federal petista, né? A Ana Campanholo e outros políticos catarinenses não querem Carlos Bolsonaro apoiado por Bolsonaro e pelo PL. É simples.
Basta, eventualmente, lançarem outro candidato por outro partido e deixa o povo decidir. Quem decide a eleição não são os políticos, quem decide a eleição é o eleitor. Eu tenho o maior respeito e carinho e admiração pela Ana, mas eventualmente para que colocar essa briga, para que colocar essa contestação, se eventualmente o Bolsonaro quer que o seu filho, Carlos Bolsonaro, saia do Rio de Janeiro e vá para Santa Catarina para representá-lo, é um direito dele. Se o PL acata essa decisão, é uma decisão partidária, exclusiva do partidário. Se a Carol Detoni, que também é uma deputada excepcional, quer se candidatar ao Senado, e não encontra espaço no PL, com certeza outro partido irá abrigá-la. Não há nenhuma necessidade dessa cisão. Eu entendo as razões de todos eles, entendeu? A Ana disse que o Bolsonaro tomou más decisões e apoiou maus nomes. Realmente, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, até o Datena, que quase foi candidato ao Senado, mas ele tomou também decisões brilhantes, como, eventualmente, o próprio Paulo Guedes, que salvou a economia do Brasil em plena pandemia. E, eventualmente, um homem que ascendeu tão cedo à presidência da República, em uma estrutura partidária, comete indecisões. Sobretudo dentro de uma ditadura opressiva, que massacra, que persegue, que limita as próprias decisões. E os erros, entre aspas, de estratégia do Bolsonaro, de decisões, foram causados, sobretudo, por confiar excessivamente no sistema que queria massacrá-lo. Confiar excessivamente na índole de ministros do TSE e do STF, que arrebentaram com ele durante e depois das eleições, chegando até a prendê-lo. Ele quer colocar o filho lá, porque o filho é carne univitelina com ele, é do sangue, é um homem de extrema confiança, e no Senado ele pode dar uma prova cabal de confiança, limitando os poderes do STF, de alguma forma, da maneira democrática. Sim, a Carol Detoni poderia fazer isso, mas entre o filho e alguém. E outra coisa, o caso Bolsonaro não ser necessariamente Santa Catarina não é empecilho. Eu sou mineiro, fui eleito e fui acolhido aqui em São Paulo. O Marco Antônio Costa, meu amigo, é paulistano, que fala gente, que está em Minas Gerais pleiteando uma candidatura ao Senado. O próprio Bolsonaro é carioca e foi eleito de maneira majoritária pela escola de São Paulo. Entendeu? Pela Escola Eleitoral de São Paulo. Então não há um empecilho e não há necessidade dessa briga. Simplesmente deixem o povo decidir. Teve alguma conversa sobre 2026? Sobre o Senado por Santa Catarina? Nós conversamos sobre a questão do Senado em Santa Catarina. O presidente falou que eu estou aparecendo bem nas pesquisas e que a decisão é minha se eu vou concorrer ou não. E ele viu as pesquisas, ele acha que eu estou bem e que cabe a mim decidir se eu vou concorrer ou não. E eu tenho o apoio dele, independente da decisão que eu tomar, eu vou ter o apoio dele, que isso para mim é o mais importante, né? Então a senhora sai como favorita dele no momento? Então, o presidente enfatizou a questão que ele lançou o Carlos, né, que uma vaga ele indicou, outra vaga o Jorginho indicou. Tem a questão do Amin, né, que inclusive estará aqui amanhã, que é uma pessoa que a gente respeita muito. Todos têm o direito de concorrer, mas ele, olhando a pesquisa, vendo que eu estou em segundo lugar nas pesquisas, ele falou, olha, Caroline, a decisão é tua, se você concorrer, você vai ter meu apoio também. Então, ele me deixou bem à vontade com relação a isso, isso me deixou muito feliz, né? Ele estava acompanhado no momento lá na residência? Não, ele estava sozinho, né, só com seguranças, e depois chegou o advogado dele, né, para falar das questões processuais deles. E daí eu encerrei a reunião e ele foi falar com o advogado. Vocês fazem a traição no pior momento. Vocês são ingratos. Aí agora vem uma deputada estadual, que não era nada até ontem, era professora, e agora tá se achando que é a líder da direita de Santa Catarina, falando mal contra o filho do presidente Bolsonaro. Mas, Seif, Carlos não nasceu em Santa Catarina, e Jorge Seif nasceu em Santa Catarina. Cambada de traidor, de oportunista. Ou apaguem as fotos de vocês nas redes sociais, com Bolsonaro pedindo voto e fazendo o número de vocês. Cambada de ingrato traidor. O povo não perdoa ingratidão e traição. Não sejam ingratos ou saiam do Partido Liberal. O que me espanta é que pessoas que até hoje iam tirar fotinho no PL com o Bolsonaro, agora viram as costas para ele e se rebelam contra ele. Sai do Partido Liberal, funda o seu partido. Uma cambada de ingrato. Jair Bolsonaro, entendendo que Santa Catarina é o maior estado conservador da República, fez um pedido para mim, fez um pedido para Jorginho Melo, fez um pedido aos catarinenses, acolham meu filho Carlos Bolsonaro. Lá atrás, senador Exalci, em Santa Catarina e em todo o Brasil, ilustres desconhecidos começaram a procurar a família Bolsonaro para tirar foto, para fazer vídeo e para pedir para ser candidato pelo então PSL. Muitos naquela época se elegeram, inclusive governadores de estado, foi o caso de Santa Catarina. Carlos Moisés era o ilustre desconhecido, virou governador de estado do dia para a noite. Deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos. Lá atrás, o PSL chegou a ser o maior fundo partidário do Brasil. E não é por causa do partido, mas por causa de uma pessoa que não é uma pessoa, é uma ideia. É uma pessoa que elucidou para o Brasil o que é direita e esquerda, um homem que foi corajoso, que é perseguido hoje pelo judiciário, um homem que sangrou por nós, tomou uma facada pelo Brasil. Aí agora vem uma deputada estadual, que não era nada até ontem, era professora. Não existe carioca, catarina ou paulista, existe brasileiro. Como é que nós vamos desobedecer, desrespeitar, desonrar e ser ingrato com Jair Bolsonaro? Dizendo que nós não vamos apoiar, o presidente nunca me pediu nada. Ele só me pediu para apoiar o filho dele. E ele não pediu para mim, ele pediu para o povo catarinense. Catarinense, abraça meu filho. Catarinense, conduza meu filho ao Senado. Ano que vem é importante. Nós precisamos tomar algumas iniciativas no Brasil. O Supremo está fora de controle. Eu confio no meu filho. Eu não posso fazer campanha para ele. Eu tenho certeza que Santa Catarina não vai virar as costas para Carlos Bolsonaro. A imprensa catarinense está fazendo uma campanha para destruir Carlos Bolsonaro. Mas não é Carlos Bolsonaro, é Jair Bolsonaro.
Uma cambada de oportunista, uma gente que esquece quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é mito pelo tudo que ele representa. Até poucos anos atrás todo mundo achava que PSDB era direita no Brasil. O brasileiro de bem de direita deve muito a Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tomei facada pelo Brasil não, Bolsonaro tomou. Santa Catarina foi um pedido do presidente Bolsonaro. Como é que gente hoje do Partido Liberal, que foi eleito graças ao prestígio de Jair Bolsonaro, vem se rebelar contra um pedido, um desejo do meu presidente? Funde o seu partido. Olavo de Carvalho, que é o mentor de muitos dessas pessoas, falou que Carlos Bolsonaro é um herói nacional. Vocês não são olavistas? Por que estão esquecendo dessa menção do professor Olavo a Carlos Bolsonaro? Por que estão se rebelando contra o nosso líder? O Bolsonaro não é mais o líder de vocês. Quem é o líder de vocês agora? Não sejam ingratos. Se elegeram graças a Bolsonaro como eu me elegi graças a Bolsonaro. Porque ele me abençoou, ele me abraçou. Ele falou, catarinenses, esse aqui é meu garoto de confiança para o Senado. E agora vocês estão se rebelando contra ele, no momento que ele está mais fragilizado, mais perseguido, com a sua voz calada, sem falar com os filhos, numa prisão domiciliar, com Polícia Federal dentro da casa dele. Vocês fazem a traição no pior momento. Vocês são ingratos. Vocês são ingratos. Eu não vou pagar honra, não vou pagar confiança com ingratidão. Meu candidato é Carlos Bolsonaro. É pedido do meu presidente. Eu tenho líder. Meu líder é Jair Bolsonaro. Ponto final. E Carol Detone, apoio ela também, grande mulher. E Espiridião Amin, patrimônio dessa casa, apoio também. Que venham os três e que o catarinense escolha. Não precisamos preterir um ao outro. Agora, um parlamentar da direita, do partido de Jair Bolsonaro, falar contra o filho do nosso líder, de covarde, eu não me presto esse papel. Não foi pedido de Carlos Bolsonaro, foi pedido de Jair Bolsonaro, foi missão do general, do líder, do presidente do PL, Jair Bolsonaro. Eu vou desrespeitar, vou desonrar, vou desobedecer, vou ser ingrato? Meu candidato é Carlos Bolsonaro, meu candidato é Carol Detone e meu candidato é Espiridião Amin. O PL não era nada sem Jair Bolsonaro, assim como o PSL não era nada sem Jair Bolsonaro. Aí agora que o cara tá preso, não pode pedir voto pro filho dele, dá uma missão pra nós, pede pra Santa Catarina abraçar o filho dele, aí começa a vir quem pensa que é líder. Vem aí uns líderes fakes que esquecem quem eram e quem foram depois do apoio de Jair Bolsonaro. Obrigado. Para com essa palhaçada de sempre desafiar o presidente. E eu faço um desafio para você, parlamentar, que não quer se submeter à liderança da família Bolsonaro. Chegue nas suas redes sociais e diga aos seus eleitores, eu não faço mais parte desse grupo político. Não faça meia-culpa dizendo eu não concordo com o Carlos, mas continuo fiel a Bolsonaro, porque isso é canalice. Diga a seus eleitores que não aceita mais o grupo Bolsonaro. E vamos ver em 2026 quem é bom. Todas as vezes que Bolsonaro colocou a mão em algum deputado, vereador, senador, o sujeito saiu do extremo anonimato para se tornar uma autoridade pública com cargo eletivo. E eu quero lhe perguntar se é justo, nesse momento, você se contrapor à decisão do presidente. Eu quero lembrar que várias vezes a autoridade do presidente Bolsonaro foi colocada à prova. Olha, cada partido tem a sua estratégia política e nós precisamos seguir a estratégia do PL. Se há uma determinação, nós vamos cumprir. Ou então, os insatisfeitos buscam um novo rumo. A Ana pegou um tweet meu, onde soltei os cachorros no Carlos. Achei que estava certo. Falei. Depois a gente conversou e morreu. Pergunta se ela está fazendo isso para conversar com eles. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela perde voto. Aí, escute bem isso aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Quantas estratégias e ideias ruins seguiu até parar onde está? Ele está preso agora. Será que não foi porque ele ouviu ou seguiu estratégias ruins? Não faltou amigos para dizer esse caminho é ruim, vai por aqui ou vai por ali? Essas falas são da Ana Campanholo dizendo que o Bolsonaro se fudeu porque ele errou na estratégia. Ou seja, não é Lula e o Bolsonaro que são culpados. Entendeu? São da Ana Campanholo dizendo que o Bolsonaro se fudeu. Aí é uma vaga, e em Santa Catarina há uma confusão em torno da vaga. Você estabiliza o partido, vocês são cegos. Uma coisa é vocês serem leais, outra coisa é serem cegos.
Quantas estratégias e ideias ruins o Bolsonaro seguiu até para onde ele está? Então o Bolsonaro se fudeu. Veja só que loucura, a sacanagem. O Bolsonaro, eu vou dar continuidade. O Bolsonaro se fudeu porque ele não foi inteligente. Olha, que impressionante. Então Moraes e Lula são inocentes. Ou então eles são muito pica. Ó. E agora? Será que não foi porque não viu e seguiu estratégias ruins? Não fala muitas vezes amigos para dizer esse caminho é ruim. Isso aqui é 38ão, MBL, Kim Kataguiri, Marçal. É o mesmo discurso. O que faltou ao Bolsonaro foi inteligência. Estratégia ruim. O presidente Bolsonaro está preso. Será que ninguém admite que se ele está preso é porque tiveram diversas estratégias ruins, além de toda a perseguição do sistema? Quanta estratégia ruim houve? Como é que você vai ter uma estratégia boa quando todo o sistema está contra você? Então, exato. Mas é claro que o sistema é podre. Acabei de falar que o sistema é podre. Então ele está preso porque ele teve uma estratégia ruim, Não só. Ele não está preso por causa que existe uma ditadura no país? É por isso, é uma estratégia ruim do Bolsonaro. E não estou dizendo que ele não é uma foi que começou a senhora atribuiu a prisão dele a uma estratégia ruim. Não, é claro que não. A senhora acabou de falar a esse ponto? O que eu falei? Eu falei o quê? A senhora falou que ele está preso por diversas estratégias ruins. Foi estratégia de defesa, estratégia o quê? Porque, então, como é que tem uma estratégia boa? A senhora sabe como funciona o sistema? Eu não sei a solução do problema do Brasil, mas você acha que